Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula da série Teologia Pentecostal. Para você que não conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, tá certo? Você que não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as lives, as notificações, né, dos reviews que nós temos postado aqui. Que você possa também dar o like aí, fazer seus comentários com carinho, com respeito, para ajudar a engajar o canal. Você pode nos ajudar também compartilhando esse vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp, enviando para uma pessoa que você sabe que gosta do assunto. Sugiro também a você, uma maneira de você nos ajudar, dar uma conferida lá na nossa playlist, né? Você vai perceber que nós temos também série de mensagens, pregações, né, que eu faço na igreja. Você vai perceber também que nós temos um curso de teologia para iniciantes. Não é um curso que recebe certificado não, tá? Curso porque foram 86 aulas, estão disponíveis aqui na playlist de forma gratuita, né? Teologia para iniciantes, você que deseja começar nos seus estudos, uma perspectiva conservadora, tá bom? Conservadora, ortodoxa. O que mais? Nós temos aqui, lendo e comentando, o clássico Confissões de Agostinho, é uma série. Temos aqui a Teologia Pentecostal, temos outra série com 17 vídeos falando sobre os prolegômenos. O que é isso, pastor? Prolegômenos? Prolegômenos são as palavras iniciais no estudo da teologia sistemática. Nós também temos a série de vídeos, curso da história da teologia também, já temos mais de 40 vídeos aqui. O que mais? Iniciamos também outra série, História da Filosofia Cristã. Muito legal, muito legal. Então, nos apoia aí, dê uma conferida lá na nossa playlist. Vamos juntos, estamos aqui, como eu falei, hoje é a 25ª aula. Estamos estudando e comentando aqui a sistemática, a teoria sistemática de Stanley Horton, né, que é um autor pentecostal. E está falando sobre, na última aula nós falamos sobre as evidências da autenticidade das escrituras. Ele diz mais aqui, para quem está nos acompanhando aí, estou na página 91. Alguns têm sugerido que as profecias não predisseram a atividade de Jesus, mas que o próprio Jesus agiu deliberadamente para cumprir o que fora dito no Antigo Testamento. Muitas das predições específicas, porém, estavam além do controle ou manipulação humanos. Então, isso é interessante. Muitos céticos, né, historiadores que são religiosos, ou até mesmo céticos que se declaram teólogos religiosos, que não acreditam nas narrativas de milagres, né? Que não acreditam que de fato Jesus tenha sido um profeta, que ele foi um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eles dizem que Jesus, de forma deliberada, ele procurou fazer declarações, ele procurou ele mesmo se encaixar, né, nessas profecias, se autoproclamando o cumpridor delas, dizendo que estava se cumprindo nele. Só que ele fala aqui algumas questões que não tinha como Jesus controlar, estava fora do controle dele. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o Messias nasceria, está lá em Miqueias, né, nasceria em Belém, né, em Belém, casa do pão, essa pequena aldeia. Tem como Jesus, uma criança, um bebê inocente, controlar, né, direcionar sua mãe para ir concebê-lo na cidade de Belém? Então, isso é apenas um exemplo, né, de como equivocados estão esses céticos. Diz mais assim: e os cumprimentos das predições não eram meras coincidências, levando-se em conta o número significativo das pessoas e eventos envolvidos. Peter Stone examinou 8 das predições a respeito de Jesus, concluindo que na vida de uma só pessoa a probabilidade de elas se coincidirem era de 1 para 10 elevado à 17ª potência. 1 em 1000, milhões, bi, tri e 100 quadrilhões de vezes. A probabilidade... Que isso, cara? Vou repetir. A probabilidade dessas profecias, todas as profecias do Antigo Testamento se concretizarem em uma só pessoa era de 1 para 100 quadrilhões. Humanamente impossível, praticamente, né? Isso acontecer na vida de uma pessoa como aconteceu na vida de Jesus, né? A única explicação racional de tantas predições exatas e específicas a longo prazo é que o Deus onisciente, soberano sobre a história, haja revelado tais conhecimentos aos escritores sagrados. Assim, graças a Deus eu não tenho dúvida, espero que você também não tenha, a respeito da veracidade da palavra de Deus, que os autores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem, inspirados, guiados, dirigidos para escrever o que escreveram. Eu não tenho nenhuma dificuldade para crer que Jesus, ele é o cumprimento, é o verbo encarnado, mas eu também entendo a dificuldade de muitas pessoas
céticas, né? Elas têm muita dificuldade para crer no sobrenatural. São pessoas que são como Tomé, né? Usando esse jargão antigo, precisam ver para crer. Mas essas pessoas precisam, de fato, de verdade, se render, essa que é a verdade. Precisam ser quebrantadas diante de Deus para crer que Jesus, sim, ele cumpriu cabalmente as profecias a respeito do Messias, né? Esqueci de falar uma coisa aqui rapidinho, só lembrando, se você deseja abençoar o nosso canal, se tornar um apoiador mensal a partir de R$5, aqui nos comentários tem um link de inscrição, você entra lá no site do Apoia-se, a partir de R$5, se você quiser com 10, 15 dentro das suas posses, você pode abençoar o nosso canal, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Da família Point, não é um grupo para debate, discussões, brigas, nada disso, teológica, calvinismo, arminianismo, isso aí, não, é um grupo para edificarmos uns aos outros, colocando ali as novidades, os lançamentos dos livros, apontando canais de teologia, site para a nossa edificação. Tá certo? Se você deseja nos abençoar de forma aleatória, também tem nos comentários aqui o nosso Pix. Você pode nos abençoar a qualquer valor, tá bom? Demais aqui, apoio externo. A Bíblia também tem áreas de apoio externo às suas asseverações de que é a revelação divina. Quem negaria sua tremenda influência sobre a sociedade humana? Impressa no todo, ou em parte, em mais de 2.000 idiomas, é o livro mais lido de toda a história. Pois é, o maior best-seller de todo o tempo, imbatível. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.000 idiomas, né, / dialetos. Isso não significa toda a Bíblia, tá? De Gênesis e Apocalipse. Quando eu falo que foi traduzido por mais de 2.000 idiomas e dialetos, isso pode significar também em algumas línguas aí do interior da África, da Ásia. Por exemplo, traduziram só o Novo Testamento, eles já contam. Traduziram somente os 4 evangelhos para aquele idioma, eles já contam também do todo, tá? O que mais? Reconhecendo-lhes a sabedoria e o valor cristãos, incrédulos indistintamente, citam em apoio aos seus pontos de vista. Tem-se dito que se a Bíblia fosse perdida, poderia ela ser reconstruída em suas partes, base a partir das citações tiradas dos livros que se acham nas prateleiras das bibliotecas públicas. Olha só. Entendeu o que ele quis dizer aqui? Se sumisse com a Bíblia, não existisse, alguém tivesse poder de consumir, de queimar todas as Bíblias, fazer todas as Bíblias do mundo desaparecer. Sim, seria possível reconstituí-la consultando todos os livros das bibliotecas do mundo. Porque, se for consultar todos os livros do mundo religiosos, alguém citou versículo de Gênesis 1, versículo 1 até o final do Apocalipse, capítulo 22. Alguém fez alguma citação, então seria possível reconstruir, né? Daí um trabalhão, né? Seus princípios têm servido como alicerce das leis das nações modernas e como ímpeto maior para as grandes reformas sociais da história. A Bíblia produziu os resultados supremos em todas as profissões existentes na vida humana. Tem inspirado sublimemente as artes, a arquitetura, a literatura e a música. Não há livro que se compare a ela na sua influência benéfica sobre a raça humana. Por você ver, se você fizer um estudo profundo da influência do cristianismo, principalmente no Ocidente, claro, né? Meu Deus do céu, as universidades, todas as universidades, os seus primórdios, tinham que ter um curso de teologia, porque foram fundadas, em sua maioria, por religiosos, por monges, na Idade Média, né? Universidade de Bolonha, Universidade de Paris, né? Muitas universidades na Europa foram fundadas por monges católicos. Então, obviamente, a priori, a questão era estudar filosofia, teologia, né, oratória. Com o passar do tempo que outros cursos, né, conhecidos como temos hoje medicina, são cursos tradicionais, né, direito, eles foram inseridos. Né? Então, a fundação, o surgimento, por exemplo, das universidades na Europa foi uma influência cristã, sem contar outras questões também, né, que trouxeram impacto para a nossa vida nos dias de hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o nascimento de Cristo, né? O nosso calendário gregoriano, né? Ele se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, né? O mundo ocidental não tem nenhum problema de usar essa data para tudo. Que data é hoje? Estou gravando esse vídeo hoje, dia 23 de abril de 2022. Por que 2022? Porque 2022 anos atrás Jesus nasceu. Então o mundo se divide, se orienta pela data do calendário cristão. Ainda que outras civilizações, como na China, por exemplo, os asiáticos, eles também têm um calendário chinês, eles seguiam também pelo calendário chinês. Mas, por exemplo, quando eles estão operando na bolsa, quando eles estão fazendo negócios, eles são obrigados a se guiar também pelo calendário cristão, filho.
Aí eles dizem, nós estamos no ano 5000 bordoada no calendário chinês, mas eles entendem que o ano 2022 é o dia 23 de abril também, calendário cristão. Eles são obrigados, embora o cristianismo não seja uma religião predominante na China, por exemplo. Os muçulmanos, eles também são obrigados a se orientar para negociar. Eles negociam com o Ocidente, eles vendem petróleo, eles compram, importam alimentos do Brasil. Eles precisam se orientar pelo calendário cristão gregoriano, né? Por que gregoriano? Porque o nosso calendário foi feito uma revisão. Essa revisão foi feita pelo Papa Gregório, né? Só me foge da memória agora qual Gregório, porque tivemos vários papas gregórios, né? E antes do calendário gregoriano tinha um calendário juliano, né? Era um calendário que era as pessoas se orientavam, né, pelo imperador Juliano, que ele fez uma reformulação no calendário. Então, por mais que os muçulmanos também sigam seu calendário religioso, né, eles precisam estar a par também, eles não podem ignorar o calendário cristão. Interessante, né? Demais aqui, Deus atua na sociedade através das vidas das pessoas transformadas e que seguem os ensinamentos de sua palavra. Salmo 33:12. A exatidão da Bíblia, em todas as áreas, incluindo pessoas, locais, costumes, eventos e ciência, tem sido mostrada pela história e pela arqueologia. Às vezes, pensa-se que a Bíblia está historicamente errada, mas as descobertas têm dado testemunho de sua veracidade. Por exemplo, há algum tempo pensava-se que a escrita não havia sido inventada senão depois dos tempos de Moisés. Mas agora sabemos que essa ciência remonta até antes de 3000 a.C. Houve tempos quando os críticos negavam a existência, por exemplo, de Belsazar. As escavações, contudo, identificam-no com o seu nome babilônico, Bel-Shar-Assur. Os críticos diziam, por exemplo, que os heteus mencionados 22 vezes na Bíblia nunca existiram. Agora sabemos que eles foram uma grande potência no Oriente Médio. Veja, eles não vão, os arqueólogos não vão para a mídia para se retratar e pedir desculpa. Depois de ter, durante tanto tempo, né, dito que a Bíblia é mentirosa. Eles não vão. Eles não fazem isso. Negam, por exemplo, a existência histórica. Até hoje eles negam a existência de Abraão. Os céticos dizem, historiadores, estudiosos, cientistas da religião dizem que, por exemplo, Abraão não foi um personagem histórico. Muitos colocam em xeque também até mesmo a existência de Davi. Davi, né? Até pessoas até hoje colocam em xeque a existência de Jesus, mas hoje em dia a academia já não discute mais isso. Não, Jesus sim foi um personagem histórico, ele existiu sim. Né? Aí o que ele teria dito, o que ele teria feito, aí já são outras discussões, né? Que estão sempre em debate entre os acadêmicos. Que mais? A história bíblica é confirmada pelas respectivas histórias das nações envolvidas com Israel. As descobertas arqueológicas continuam a apoiar e ajudar a interpretar o texto bíblico. McDowell compartilha com seus leitores uma citação interessante de uma conversa entre Hir Hanmeisher, presidente do Seminário Batista Conservador do Oeste, e Nelson Gluck, arqueólogo e ex-presidente de um seminário teológico judaico. Ele disse o seguinte: tenho sido acusado de ensinar a inspiração verbal e plenária das Escrituras, mas só cheguei a dizer que, em todas as minhas investigações arqueológicas, nunca descobri um único artefato da antiguidade que contradissesse qualquer declaração da palavra de Deus. Então, principalmente na academia, se você for, por exemplo, fazer um mestrado, uma pós-graduação em determinadas instituições que foram contaminadas pelo ceticismo, racionalismo, né, pela incredulidade, se você, por exemplo, for defender uma tese de mestrado, falar sobre a inspiração verbal plenária, né, das Escrituras Sagradas, meu Deus do céu, eles torcem o nariz, pô, você, caramba, eles têm uma grande dificuldade, né, muitos têm uma grande dificuldade de perceber a questão sobrenatural, né, na formação do cânon sagrado, infelizmente. O mesmo juízo foi pronunciado pelo renomado arqueólogo Richard Albright e disse o seguinte: o ceticismo excessivo dirigido contra a Bíblia por escolas históricas importantes do século XVIII e XIX vem sendo progressivamente desacreditado. Uma descoberta após a outra tem confirmado a exatidão de pormenores e tem aumentado cada vez mais o reconhecimento do valor da Bíblia como fonte de informações exatas para a história. Esse arqueólogo aqui, Albright,
Ele trabalhou ali muito no final do século XIX, virado ao século XX, e ele foi um arqueólogo extremamente conservador, suas descobertas, depois você pesquisa sobre ele. William F. Albright. Foi um grande arqueólogo que muito contribuiu, né, para confirmar a exatidão das escrituras, os seus achados, nos sítios arqueológicos em que ele trabalhou, em Jerusalém, ali no Oriente Médio, veio confirmar, testificar, né, a veracidade das escrituras sagradas. E ele era um cara que expôs isso, né? Enquanto muitos céticos duvidavam da existência de determinados povos, ele foi encontrando achados arqueológicos que confirmavam o que a Bíblia dizia, né? E diz mais, mesmo estudiosos que negam a exatidão total da Bíblia por motivos filosóficos, sentem grandes dificuldades em defender a alegação de que há inexatidões no texto bíblico. Kent Kantzer comenta, embora Barth continue a asseverar a presença de erros nas escrituras, é muitíssimo difícil localizar qualquer exemplo de seus escritos de que realmente tais erros existem. Considerando o grande número de pormenores na Bíblia, espera-se uma coletânea considerável de tais erros. No entanto, a exatidão espantosa da Bíblia indica que ela é realmente a revelação do Deus verdadeiro. Então, as pessoas confundem, pessoal. As pessoas confundem as diferentes traduções, as variantes textuais, os inúmeros manuscritos. Não, ali, isso aqui é diferente desse texto e tal, então tem erro. Não, isso não é erro. Né? Não é erro. O que podemos considerar erro? Por exemplo, em questões doutrinárias, determinado manuscrito nega, omite, né? Ou vem a acrescentar doutrinas estranhas presentes em todo o Novo Testamento. Isso seria um erro, né? Ou se encontrássemos na narrativa, por exemplo, de Mateus, Marcos e Lucas, dizendo que Jesus morreu na cruz, e em João dizendo, não, Jesus não morreu na cruz, não, Jesus morreu apedrejado. Isso seria um erro, discrepâncias, contradições. Então as pessoas confundem muito diferentes traduções, né, variantes textuais. Existem mais de quase 6.000 manuscritos gregos, né? Mais de 5.700 atualmente, mais de 5.700 manuscritos gregos. Interessante que em latim existem mais de 10 mil manuscritos do Novo Testamento. O grego são mais de 5.700. Outras obras aí de historiadores gregos não possuem nem a 10ª parte disso. Então a Bíblia era mais do que comprovada como um livro extremamente histórico e verdadeiro, né? A capacidade notável da sobrevivência da Bíblia também dá testemunho de sua autoridade divina. Comparativamente, poucos livros sobrevivem aos estragos produzidos pelo tempo. Quantas obras literárias de 1000 anos de idade podemos mencionar pelo nome? Um livro que sobrevive um século é um livro raro. A Bíblia, porém, além de sobreviver, tem se multiplicado. Existem literalmente milhares de manuscritos bíblicos, mais do que todos os manuscritos reunidos das demais obras literárias. Por exemplo, só na minha casa aqui eu tenho mais de 50 Bíblias. Bíblia de estudo, acho que são 43. Então, e outras cópias, né, que não são de estudo, quase 50 Bíblias. Então, imagina, eu como pastor tenho quase 50 Bíblias, outro pastor tem 20, outro tem 30, o irmão aí, coleciona a Bíblia de estudo, tem 20, 30, 15. Então, a Bíblia tem se multiplicado, né? E essa questão de Bíblia de estudo, tem gente que torce o nariz, né? Não gosta de Bíblia de estudo e tal. Mas ela contribuiu para incentivo da leitura das Escrituras, ainda que tenhamos a consciência de que as notas de rodapé não sejam inspiradas, ali é o comentarista, né? Inspirado é o texto bíblico somente, todo mundo sabe disso, né? Isso contribuiu, né? Eu me lembro que era garoto, 17 anos, só tinha umas 2 Bíblias de estudo no mercado. Que é a Bíblia de estudo Vida Nova, que é a atual Shed, ela chamava-se Vida Nova, e a famosa Bíblia Thompson, isso nos meados dos anos 90 ali. Hoje em dia, caramba, inúmeras Bíblias de estudo. Isso incentiva o garoto, assim como me incentivou também, eu com 17 anos, a comprar a Bíblia de estudo e estudar a Bíblia Sagrada. Então isso vai se multiplicando. A Bíblia de estudo do homem, a Bíblia de estudo do Roma, a Bíblia de estudo do Spurgeon, a Bíblia de estudo do Tozer, do Charles Swindoll, John MacArthur. Legal. Eu acho que é válido, né? O que mais? A capacidade notável da sobrevivência da Bíblia também dá testemunho de sua autoridade divina. Comparativamente, poucos livros sobrevivem aos estragos produzidos pelo tempo. Quantas obras literárias de 1000 anos de idade podemos mencionar por nome? Um livro que sobrevive um século é um livro raro.
terminei de ler esse parágrafo, né? Então, pulando. O que torna mais notável a sobrevivência da Bíblia é o fato dela haver passado por incontáveis períodos quando sua leitura era proibida pelas autoridades eclesiásticas durante a Idade Média, e das tentativas de vários governantes em se eliminá-la, desde o edito de Diocleciano em 303, que ordenou a destruição de todos os exemplares da Bíblia, até o presente houve esforços organizados para se destruir a Bíblia. Abre aspas. A Bíblia não somente tem recebido mais veneração e adoração do que qualquer outro livro, como também tem sido objeto da mais implacável perseguição e oposição. Pois é, na Idade Média teve isso, né? Quem fosse encontrado com exemplar nas Escrituras, meu Deus do céu, coitado do indivíduo. Foi comum você ver cenas, né, de clérigos romanos indo em praça pública, pilhas e mais pilhas de livros religiosos, de Bíblias, e ateando fogo, que o povo não tinha acesso à verdade, né? Considerando que durante os primeiros séculos do cristianismo as escrituras eram copiadas manualmente, a extinção total da Bíblia não teria sido humanamente impossível. O célebre deísta francês Voltaire predisse que dentro de 100 anos o cristianismo desapareceria. 50 anos depois de sua morte, ocorrida em 1778, a Sociedade Bíblica de Genebra estava usando o seu prelo e a sua casa para produzir grandes pilhas de Bíblia. Como Deus humilha, né, os ímpios. Foi humilhado, sua própria declaração. Em 100 anos o cristianismo vai desaparecer. 50 anos depois, a Sociedade Bíblica do Brasil estava usando a sua casa como uma gráfica para imprimir Bíblia. Que ironia, não? Se, porém, a Bíblia realmente for a mensagem da redenção divina à humanidade, sua indestrutibilidade não seria tão espantosa. Deus, com a sua mão onipotente, tem protegido a sua obra. Claro, né? É óbvio, né, que você vê a mão de Deus aí para proteger a sua palavra, né? A permanência, digamos, a preservação nas Escrituras Sagradas nesse mais de 2000 anos de história do cristianismo. Só um Deus todo-poderoso, né? Somente um livro, uma mensagem sobrenatural e espiritual poderia resistir a tantas perseguições, né? Tanto a autenticidade quanto a historicidade dos documentos do Novo Testamento estão confirmadas de modo sólido. Norman Geisler indica que as evidências documentárias em favor da autenticidade do Novo Testamento são esmagadoras e fornecem uma base igualmente sólida para a reconstrução do texto grego original. Bruce Meitzinger, especialista em crítica textual, informa que no século III a.C., os estudiosos em Alexandria indicavam que as cópias que possuíam da Ilíada de Homero representavam cerca de 95% de fidedignidade. Indica também que os textos setentrional meridional da Mahabharata, da Índia, diferem entre si numa extensão de 26 mil linhas. Olha. Isto se contrasta com mais de 99,5% de desatidão para as cópias manuscritas do Novo Testamento. Esse 0,5% de diferença consiste principalmente nos erros de ortografia dos copistas, e mesmo assim passíveis de correção. Nenhuma doutrina da Bíblia depende de algum texto cuja forma original não possa ser determinada com exatidão. Foi o que eu falei. Esse 0,5% de diferenças são questões de variantes textuais, são questões de ortografia, erros de copistas, são chamadas duplicações. Quando o copista está copiando rapidamente, ele duplica a letra ou duplica, repete a palavra, os olhos dele são enganados, ele passa por cima. Então, mais nada que não seja identificado e corrigido olhando, comparando com outros manuscritos, né? Então temos aí essas afirmações, né, que comprovam aí a autenticidade e a historicidade das Escrituras Sagradas, tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida e que a cada dia mais você possa confiar e crer nas Escrituras Sagradas. Dê o like, compartilha, Deus te abençoe e até a próxima.